Boa noite. Meu nome é Karina Jibikowski, eu sou acadêmica da Universidade Federal de Rio Grande e, junto com a minha colega Raquel, iremos apresentar esse trabalho intitulado Sistemas de Medição de Temperatura baseada em um termistor do tipo PT100, que faz parte da avaliação da disciplina Controle e Automação de Processos Químicos 1, ministrada pelo professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho. Fazem parte do trabalho resumo, a introdução, o objetivo, o desenvolvimento, a metodologia, montagem do circuito, implementação, calibração, análise dos códigos, resultados e conclusão. Este trabalho tem como objetivo explicar a implementação e o teste de um sistema de medição de temperatura baseado em um termistor tipo PT100, adquirindo os dados de temperatura a partir do uso de uma plataforma microcontrolada Arduino e usando como referência para a calibração um termômetro de bulbo líquido, também testando com e sem a presença de um filtro analógico RC no sistema. Introdução. Medidores de temperatura são bastante utilizados no dia a dia das pessoas e nas indústrias. Devido a essa necessidade de medir a temperatura, várias maneiras de quantificá-la foram desenvolvidas. Essa medida pode ser realizada por métodos indiretos, como pela análise da variação do volume de um fluido com a variação da temperatura, que são os termômetros de bulbo, ou também pela variação da resistência à passagem de corrente que o material apresenta em função da variação da temperatura, no caso de um termistor. Nesse trabalho, obteve-se e analisou-se os dados de um medidor de temperatura que funciona a partir da variação de resistência, e também observou o efeito do uso de filtros analógicos no sistema. Objetivo: implementar e montar um sistema de medição de temperatura com um termistor tipo PT100, adquirindo os dados da variação da resistência devido à variação da temperatura em um microcontrolador Arduino, tendo como referência, a fim de calibrar o sistema, um termômetro de bulbo líquido e usando um filtro analógico tipo RC para a eliminação dos ruídos, fazendo 2 leituras dos dados sem o filtro e mais 2 com o filtro para compará-las e ter maior precisão dos dados. Objetivo específico: construir um sistema de medição de temperatura a partir de um termistor PT100, usando o microcontrolador Arduino e analisar o efeito do uso do filtro no sistema. Desenvolvimento. Termistors são materiais os quais a resistência à passagem de corrente é alterada com a variação de temperatura. Podem ser encontrados em 2 tipos: Negative Temperature Coefficient, NTC, o qual ao elevar a temperatura do material, a sua resistência diminui, e Positive Temperature Coefficient, PTC, que ao se elevar a temperatura, lhe apresenta um aumento da resistência. Isso acontece devido à diferença na natureza dos 2 tipos de materiais, sendo o PTC semicondutor e o NTC metálico. Existem termistores padrões, como é o caso do PT100, que é feito de platina e possui a 0 graus Celsius uma resistência de 100 ohms. Os dados da variação da resistência em função da variação da temperatura podem ser adquiridos através de uma plataforma microcontrolada Arduino, que na entrada analógica recebe um sinal de 0 a 5 volts e transforma para 10 bits. Cada pino do microcontrolador suporta apenas 40 mA. É preciso que os dados obtidos no Arduino sejam calibrados através de outro instrumento de medição de temperatura. No caso, foi usado um termômetro de bulbo líquido, que serve como referência de temperatura com o objetivo de obter a curva de calibração do termômetro versus o termistor PT100. Ruídos normalmente estão presentes no sistema e afetam as leituras. Existem ruídos de natureza térmica, já que os átomos vibram em temperaturas acima de 273 Kelvin, ruídos associados à natureza da medida, como por exemplo em motores, ou também ruídos externos, devido à poluição eletromagnética. Para a eliminação deles, podem ser utilizados filtros analógicos e digitais. Filtros digitais funcionam através do equacionamento. Filtro analógico pode ser um circuito capacitivo RC, onde o capacitor fica entre o ground e a porta utilizada no microcontrolador, sendo do tipo passa-baixo. Foram utilizados para o experimento os seguintes materiais: um sensor de temperatura analógico tipo PT100, uma placa Arduino Uno, um termômetro de bulbo líquido, um resistor, um filtro analógico RC, jumpers, um cabo USB, uma protoboard, uma garrafa térmica e água quente.
Metodologia: escolha do resistor. Primeiramente, para a montagem do sistema de aquisição dos dados, foi preciso escolher qual valor do resistor que auxiliaria, para que o termistor PT100, ao ser conectado na placa, o Arduino não queimasse. Isso porque cada uma das portas, gates, suporta uma quantidade limitada de corrente, não ultrapassando o valor de 40 mA. A montagem do sistema foi em série para garantir que a mesma corrente percorre tanto o resistor quanto o termistor. A figura 4 mostra o circuito do sistema de montagem. Considerando que o PT100 aumenta sua resistência com o aumento da temperatura e a 0 graus Celsius ele possui uma resistência de no máximo 100 ohms, o valor requerido de corrente foi calculado com a fórmula da lei de Ohm, ΔV é igual a resistência equivalente vezes a corrente. ΔV é a voltagem do sistema com o valor de 5 volts. Resistência equivalente é R1 mais a resistência do PT100. E I é a corrente do sistema no valor de 40 mA. Substituindo-se todos os valores, encontra-se R1 com valor de 25 ohms. Mas, como garantia que o Arduino não queimará, utiliza-se um valor maior, que será de 56 ohms. Dando continuidade à montagem do circuito. Uma simulação utilizando o software VBB foi montada para auxiliar no entendimento do experimento proposto, no qual é possível observar na figura 5 e 6 a primeira etapa da montagem do sistema de medição de temperatura, ou seja, a ligação do Arduino com a placa protoboard pelas portas Ground e VCC. Nas figuras 7, 8 e 9, é possível observar a ligação da resistência adicional explicitada anteriormente à placa protoboard com a placa Arduino. Nas figuras 10 e 11, é possível observar a ligação do filtro RC e o termisto, representado por uma resistência, à placa Arduino. Já nas figuras 12 e 13, estão apresentados o circuito completo com o filtro RC, a resistência adicional, o termisto PT100, representado por uma resistência, e a ligação da placa protoboard com o Arduino Uno. O programa para aquisição dos dados foi o software Arduino Uno 169, no qual destaca-se a etapa de declaração das variáveis, a porta que foi utilizada, o tempo em milissegundos para melhor visualização dos dados e a etapa que apresenta os dados versus tempo apresentado na tela. O sensor de temperatura primeiramente foi calibrado utilizando o termômetro de bulbo de líquido como referência de temperatura. Com o objetivo de obter a curva de calibração, a figura 15 foi gerada, a partir dos dados coletados anteriormente, e também foi gerada a equação de calibração do termisto PT100. A partir da implementação do código anterior, foram gerados dados analógicos que convertidos para a unidade em volts pela seguinte equação, onde os dados analógicos são os dados que resultam da implementação do código e V o valor dos dados em unidade de volts. Com todos os experimentos realizados, foi possível identificar que com os dados nas unidades em volts, é possível fazer uma análise dos mesmos com o tempo. Entretanto, é importante salientar a utilização do filtro RC em 2 das 4 corridas. As aquisições dos dados foram feitas em 2 etapas, sendo que a primeira parte não há utilização do filtro RC. O termisto PT100 foi introduzido em uma garrafa com água, onde a sua temperatura ficou variando entre 60 a 85 graus Celsius. A figura 16 é a figura gerada pela primeira corrida, sem a utilização do filtro RC. A figura 17 é a figura gerada pela segunda corrida, sem a utilização do filtro RC. A figura 18 é a figura gerada pela terceira corrida, já com a utilização do filtro RC. A figura 19 é a figura gerada pela quarta corrida, com a utilização do filtro RC. Portanto, ao analisar os gráficos que foram gerados a partir dos dados coletados no experimento, conclui-se que é possível medir a temperatura a partir de um termisto PT100 em um circuito com a plataforma microcontrolada Arduino, calibrando com o termômetro de bulbo de líquido,
Também podemos observar que os gráficos com filtro RC apresentam maior linearidade, ou seja, apresentam menor interferência causada, como por exemplo, por ruídos. As referências que foram utilizadas. Na figura 20, 21 e 22 estão apresentadas a montagem real do sistema de aquisição de dados pelo experimento. Obrigada.